Muito bem, estamos começando o nosso programa que é o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, mas também boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curianga da madrugada. Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil. E além disso, a gente está no YouTube. E no YouTube, a gente pode chegar em qualquer lugar deste mundo. Então, um abraço para você, de repente, que está no Japão nos acompanhando, em Nova York, na Europa, na América Latina, em qualquer lugar deste planeta e quiçá de outros, tá bom? Esse é o nosso BH Todo Dia e hoje o papo é super interessante. A gente gosta muito de falar de culinária, de bebidas, de comida. Isso é uma característica nossa, não só dos mineiros, mas de todos nós, né? O ser humano, ele se encontra ali muitas vezes na mesa. Seja a mesa de casa, seja a mesa do bar, do restaurante e por aí vai. Você sabia que Belo Horizonte é que inventou essa história de comida aquilo? Será que isso é verdade? Será que é um mito, uma lenda urbana? Nós vamos falar sobre isso aqui no programa de hoje. E vamos também trazer para isso a culinária mais chique e sofisticada. Ela também pode dialogar, com o restaurante aquilo. E nisso tudo a gente tem que ter o quê? Uma bebida. Então nós vamos falar também de bebidas para harmonizar tudo isso. Combinado? Vou te apresentar os nossos convidados e convidadas daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Bom, sempre no início do programa eu te chamo ali para o meu Instagram. Vamos lá nos conhecer melhor? @elias.sunshine. É sunshine mesmo, sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você, combinado? Bom, mas eu gosto sempre de chamar também para as redes sociais do canal Viver Brasil. E eu destacaria duas. Primeiro, o nosso Instagram do canal Viver Brasil. Lá você tem fotos, imagens em movimento, novidades do canal e uma coisa que todo mundo tem curiosidade, os bastidores de uma televisão. E você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Combinado? Além do nosso Instagram, tem ainda o Twitter, que é aquele lugar onde as pessoas se pegam, muita polêmica e tal. A gente não quer muita polêmica, não. A gente quer conhecer melhor você que acompanha a nossa programação. E para isso a gente coloca uma pergunta. E a pergunta da semana tem a ver com a primavera que chegou. E aí, dá para a gente falar que BH ainda é uma cidade, a cidade jardim, como ela foi conhecida durante muito tempo? O que você acha? Direto ao ponto, sim ou não? Vai lá no @viver_Brasil para você participar com a gente. Combinado? Desde o dia 10 de janeiro deste ano, nós estamos no ar na NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí eu preciso agradecer muito a audiência das cidades em Minas Gerais. Começando pela nossa querida Belo Horizonte, depois para Jabuticabas, para você em Sabará, que está nos acompanhando. Tem também a charmosa Nova Lima. Temos duas cidades importantes da região metropolitana, que é Betim e Contagem. Meu beijo e abraço. Daí eu pego o caminho para o Rio de Janeiro e a gente manda um alô para Juiz de Fora. Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, também acompanhando a nossa programação. E para fechar, a gente não podia deixar de fora o Triângulo Mineiro. Uberaba e Uberlândia, cidades importantes para o agronegócio não só em Minas, mas em todo o Brasil, tá bom? Nosso BH Todo Dia é uma revista, e uma revista que traz cultura, negócios e traz também comportamento. E é de Belo Horizonte para o mundo. Agora, uma revista só fica interessante quando a gente tem pessoas, personalidades que contam suas histórias, narrativas para compor o nosso BH Todo Dia. E é por isso que nós temos aqui os nossos convidados e convidadas de hoje. Ao meu lado já está aqui ele que é sócio do restaurante Tia Zarica, que é o Marcelo Andrade. Tá bom, Marcelo? Tudo bem, Elias? Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Muito bom. E obrigado pelo prato que você vai explicar, belíssimo, daqui a pouco pra gente, tá bom? Tá certo. Combinado. Do lado de lá, onde nós temos o palco, onde as estrelas se encontram, a gente tem mais uma presença interessante. Ele é também chefe de cozinha e faz parte daquele movimento que nós conhecemos na semana passada, do Vem Pra BH. É o Juliano Caldeira. Tudo bem, Juliano? Oi, Elias, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É junto dos bons e o quê? Que a gente fica melhor. Aí, garoto! Gostei demais. Esse é dos nossos, hein?
E ali nós temos duas Rafaelas, disputando ali o tempo inteiro. E as duas estão meio num tom vermelho, meio carminha assim também. E nós vamos nos entender aqui. Porque primeiro é a Rafaela Marinho, que é executiva de relacionamento e comunicação da Abrazel. Vai ser a Rafa Abrazel. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia, Elias. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Principalmente. Tamo junto. Tamo junto. É junto dos bons que a gente fica melhor. Muito legal. E do lado legal. dela, a outra Rafaela, a Rafaela que é a Rafaela Cansado, que é sommeliere. Sommeliere mesmo. Obrigado, viu, Rafa? Eu que agradeço, Elias. Super feliz de estar aqui. Obrigado. Uma honra. Viu? Obrigada Muito a você. Bom, gente, no início do programa a gente sempre traz todo convidado e convidada para o nosso cafezinho, o famoso cafezinho com o mineiro ou do mineiro. E aí eu vou começar com a Rafa, sommeliere. Eu queria saber de você, Rafa. Você nasceu em Belo Horizonte, você vem do interior, é uma forasteira das Minas Gerais, como é que é? Não, sou nascida em Belo Horizonte, super mineirinha, apaixonada por BH. Tem parentes no interior? Tenho alguns parentes no interior, assim, meu pai veio de Cataguases. Olha, cidade maravilhosa, a minha mãe, hein? maravilhosa, um berço da arte moderna. Do cinema, Sim, Humberto Mauro. Mauro nasceu lá, né? Meu pai continua frequentando Cataguases, está sempre lá. Não sei, tinha um trem no meio da cidade, ainda tem ainda? Sim, tem o Rio Pomba, né, que passa também ali. O trem eu não sei te falar, mas eu acredito que sim, meu pai me conta muitas histórias dali. Lindo então, sim, lugar. minha infância foi muito indo para Cataguases, por passagem para o Rio, então a gente sempre dormia lá. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça é, na minha infância, a gente tinha muito hábito de passear por todos os bairros de BH. Então, olha, meus pais assim levavam... meio à toa? À toa. Final de semana o programa era, levava eu e minha irmã, meus pais levavam cada dia para um bairro. Gente, ia decorando as ruas. Que rua é essa aqui? A gente falava. Aí a gente ia para uma pracinha, experimentava um sorvete do bairro. E isso fez com que a gente criasse muita identidade com BH. Assim, hoje e outra coisa, isso. autonomia. Seus pais inteligentíssimos. Muito inteligentes. Não é? Porque se você se perdesse, ou precisasse sair sozinhas, você já tinha mais ou menos um GPS ali, né? Genial, né? Eu acho, inclusive, que eu vou fazer isso com a minha filha também. Por favor! A gente tem que herdar coisas boas dos nossos pais. Então, cada vez num parque Mas diferente. não esquece do sorvete. O sorvete e é o sorvete importante. é a parte que eu mais lembro, obviamente, Claro. são dos sorvetes, né? Mas eu tenho muita ligação com a música, Clube da Esquina, com os pontos turísticos. Ô, Rafa, vamos falar de dois lugares em Belo Horizonte que te marcam assim. Praça da Liberdade. Por quê? Morei ali pertinho por muito tempo. Caminhava ali quase todos os dias, estudei na PUC Praça da Liberdade, eu tenho uma ligação enorme ali com a praça. Ali o Xodó, né, tudo ali, e adorava ir para o Xodó também quando criança, muita ligação ali. E eu acho que Praça do Papa me veio aqui também. Por quê? Também vem sempre as memórias, né, infantis. Claro. Eu vivia ali, não sei se as pessoas vão lembrar, mas tinha uns brinquedões de madeira. Sim. Que tinha umas cordas, que hoje em dia não tem mais. Eram mais artesanais, ali era né? o point, né, das crianças. Então eu ia demais para lá. E o visual maravilhoso. Mas né? não posso deixar de lembrar também da praça ali de Santa Efigênia, que é o Floriano Peixoto, que era perto da minha casa na infância. Eu ia muito Você também. Você gosta de praça, hein? Adoro uma praça. Adoro uma praça e uma feira. Sou super praceira. Quando você sai de BH, não sei se você já morou fora, o que você sente saudade? Sim, eu morei fora, eu morei um tempo na Espanha e morri de saudade, obviamente, de pão de queijo, né, gente? Pão de queijo eu não passo quase que um dia sem comer. Quando eu morava na Espanha, eu sentia muita falta. E aquele trem que tem lá em São Paulo e no Rio também não é pão de queijo, não, né? Não é. Ele tem que mudar de nome. Não é pão de queijo. A gente tem que ir no Procon e, registra Gente, pão de queijo faz parte do nosso dia a dia mesmo. Eu falo que a gente come pão de queijo quase todo dia, o mineiro, né? Eu não sei se as pessoas imaginam isso. É real. Não, a gente nem nota que come pão de queijo. Pão de queijo é quase, a gente é quase um pão de queijo. Muito bom. Rafa, me ajuda com a outra Rafa. Vocês se conheceram agora. Sim. Mas você diria que ela é de Belo Horizonte? Ou será que ela tem um jeito do interior? Ou ela é de outro estado? O que você pensa? Com certeza ela é mineira. É mineira? BH ou interior? Ela é muito descolada aqui em BH, tipo, conhece todo mundo, achando que ela é Belo Horizontina. E aí, Rafa? Ai, já pensou? Eu sou Belo Horizontina de coração, viu? Sim. Eu sou de Montes Claros, do norte de Minas. É mesmo? A cidade do Piqui, né? A terra do Piqui, que assim... Carne de sol e uma referência muito grande, o mercado de Montes Claros, assim. Me lembro, minha avó era dona de restaurante em Janaúba, e eu ia a Janaúba e quando ela vinha a Montes Claros e ela me pegava pra gente ir pro mercado, o cheiro do mercado, isso é uma referência que eu tenho da minha infância.
E quando vim, né, meu pai trabalhava numa empresa, uma grande empresa, e era sempre transferido de cidade. Até o pessoal da Brasel brinca muito, né? Que a gente vai abrir uma Brasel numa determinada regional. E você já conhece. Aí a minha diretora brinca, bom, mas você já morou lá, então beleza. Aí eu vou tal lugar, eu já morei lá. Então, assim, é uma questão de referência mesmo, que sempre mudava por questões de transferência. Com quantos anos você veio para Belo Horizonte? Eu estou em BH já tem mais de 25 anos. 25 anos. Tem mais de 25 você assustou anos. muito com Belo Horizonte? Quando chegou? Não assustei, porque na verdade eu fiquei muito no interior, aqui perto da Belo Horizonte, uma cidadezinha chamada Florestal. Isso. E sempre vim para cá, deixei meus pais lá, meus pais são de lá, mas quando vim para Brasel, já nesses 17 anos de Brasel, eu consegui assim me sentir mais Belo Horizontina ainda, né? Para mim ser daqui de Belo Horizonte é uma cidade que realmente me acolhe. E que, você tem vontade de morar em tal lugar, morar aí pra fora? Não tenho. O meu lugar é aqui. É aqui que eu gosto. Assim, o Rafa Abrazel, vamos dizer assim. Rafa Abrazel. Leva a gente para passear em 2 lugares de Belo Horizonte, por favor. Então, você me deixou numa cilada, porque eu passear em BH, você falar 2 lugares é difícil. Covardia, né? Covardia. Mas vamos lá. Eu gosto muito do Mercado Central. Né? Tem uma referência muito grande, assim, aquilo que eu te falei lá de Montes Claros. Te lembra, né? Me lembra, os cheiros, a vontade de ir, sabores, de dar aquele passeio, aquela confusão. Eu sou disso, eu gosto de pessoas e sempre pessoas que vêm aqui é um lugar que eu levo e que eu gosto muito, né? Que é o Mercado Central. E gosto muito também da Praça da Liberdade. E se eu for falando aqui, eu vou passar dos 2 que você já me falou. Praça da Liberdade. Vamos aproveitar, a sua xará falou também. Você prefere a Praça da Liberdade antiga ou essa atual que tem os museus, aquela estrutura toda ali? Eu gosto da Praça da Liberdade em si, a localização. Lógico que tem a evolução, né? Houve muitas mudanças. Eu acho que ela continua linda. E a tendência realmente é quem sempre está aqui cuidar dela, né? A Feira Hippie era ali, né? Era ali. A hippie autêntica mesmo era ali. A hippie autêntica, exatamente. Muito bom. Rafa, então vamos olhar para esse jovem que está aí do seu lado, né? O Juliano. Será que o Juliano é de Belo Horizonte? Ele é do interior? Então, o Ju, a Acho gente, que ele é mineiro, né? a gente já tem uma convivência há algum Sim. tempo, né, você Juliano? conhece? Já. Isso não vale isso, não. Não vale. O Juliano, a gente já se conhece, né? Esse tempo de Abrazel, ele já passou na Abrazel também como conselheiro da Abrazel, contribuiu muito e continua contribuindo muito com a nossa gastronomia. O Ju, eu acho que ele é um mineiro, ele tem uma carinha de mineiro. Mineiro, mas com essa camisa. mas não tem jeito. Mas pode estar querendo enganar a gente. Mas Pois é, Mas se ele não for mineiro, realmente ele faz jus ao ser um mineiro, com certeza. E aí, Juliano, conte tudo, não esconda nada. Sou mineiro quase baiano. Norte de Minas? Norte, Nanuque. Nanuque, Ah, rapaz. Ó, tá perto de Montes Montes Claros. Claros. Tá vendo? Belo Horizonte é um ovo, as pessoas se encontram. Só que eu sou de Nanuque, mas eu morei lá há muito pouco tempo. Eu só morei 2 anos em Nanuque e vim para BH. Com 2 anos de idade. Com 2 anos de idade, moro aqui há 44 anos. Barato, Então eu rapaz. sou mais Belo Horizontino do que de Nanuque. nanuquense, né? É, isso. Apesar de ter frequentado muito Nanuque. Tem parentes lá em Nanuque? Hoje eu tenho pouquíssimos parentes lá, né? Meus avós faleceram e o resto da família veio toda para BH. Belo Horizonte, tá? Isso, a gente já virou todo mundo Belo Horizontino. Eu frequentei lá durante uns 10, 15 anos assim, depois de muitos anos que eu não vou lá. Sabe? Muito bom. Vamos lá, 2 lugares de BH que você gosta. A Rafa falou Mercado Central. O Mercado Central para mim é um lugar que se eu não tiver nada para fazer, eu vou no Mercado Central. Eu vou no Mercado Central 2 vezes por mês, independente se vai para comprar ou não. É mesmo? Porque é a minha referência de trabalho. Você acabou de ir no Mercado Central agora, né? Acabei Você de ir. trouxe essas coisas todas do Mercado Central? Trouxe pão. O cara não tinha o que fazer, né? Meu Vem antes do hobby. programa e vai no Mercado O meu Central. hobby é o Mercado Central, impressionantemente. É o dia do lazer, É o né? dia do da lazer. folga, ele vai pro Exato. É impressionante, porque eu gosto, porque não só pelo trabalho, mas eu gosto das pessoas, eu gosto de experimentar, eu gosto de degustar. Isso. Eu compro alguma coisa para fazer teste em casa. Perfeito. Então o Mercado Central é a minha segunda casa, assim, de verdade, assim, sabe? Já ficou perdido no Mercado Central? No começo eu ficava, Não hoje é? em dia eu não fico mais perdido. Né? No começo, quem não fica perdido? Aqueles corredores malucos É lá. pra né? ficar perdido. É Porque pra você ficar perdido, você perdido, gasta é. mais dinheiro ali. Não tem Aí jeito. você vai conhecendo, você vai. Eu não sabia dessa loja. Às vezes você não passa aquele corredor que você não sabia que tinha aquela loja lá. Isso mesmo. E outro lugar além do Mercado Olha, Central? a Feira Hippie para mim é uma referência de infância, né? Minha mãe e meu pai sempre me levaram na Feira Hippie, na Praça da Liberdade. A original. A original, a gente original. sempre ia muito na Feira Hippie, comer acarajé, comer... Não, no artesanato, né? é, Aquela turma pô, ali. Na outra semana você não pastel. sabia se o pessoal estava ali, porque são Sim. hippies, né? Saiu andando pelo mundo afora. Né? Exatamente. Muito Então bom. eu tenho muito essa referência, sabe?
Saindo de BH, o que você sente saudade? Olha, em todo lugar que eu vou, eu tive recentemente em Portugal, fiquei um período lá agora, eu ensinei todo mundo a fazer pão de queijo. De novo, achei um mercadinho de polvilho e ensinei todo mundo lá sabe fazer pão de queijo. Porque realmente não dá para ficar sem pão de queijo, é impossível. Eu vou na padaria comprar pão, eu compro pão, compro leite e compro pão de queijo. Boa. Faço em casa, pão de queijo não dá para ficar. Rafa, eu preciso te perguntar, os dois falaram de pão de queijo, o que você sente falta de Belo Horizonte quando você sai? Quando eu saio? Além do pão de queijo? Além do pão de queijo. Eu acho que a gastronomia de BH, assim, eu gosto muito dos bares de BH. Eu sinto falta, eu gosto muito. Que é um lugar de encontro. É um lugar também, de encontros, né? de alegria, de comemoração. Eu acho que o mercado, na verdade, de bares e restaurantes de BH, para mim, é uma referência. É muito gostoso, é muito bom. Você ir naquela rua cheia de bar e restaurante, é legal. Concordo. E o garçom que a gente, né? Nem fala. Já sabe o que a gente quer, né? Exatamente. Já chega e já perigou seu nome, né? Muito bom. O Marcelo, chegou a sua vez, né? Mas antes eu pergunto, Juliana, o que você acha do Marcelo? Será que ele é de Belo Horizonte? Ele é de Nanuque, Montes Claros? De onde vem? Eu acho que ele é bem tímido, assim, eu senti que ele é bem centrado, então eu acho que ele é mineiro mesmo. Mineiro mesmo. Mineiro da gema ali, de algum lugar do interior que perde BH. Olha, ele é arisco, hein? Tá vendo? E aí, Marcelo? Na verdade, eu sou de Belo Horizonte mesmo. Tudo errado, né? Mas tem ligação com o interior, a família? Tenho, né? O meu pai é de Conceição do Mato Dentro. Que beleza, hein? E a minha mãe é do Cerro. Nossa! Né? Então, na verdade... Só lugar bonito, hein? Exatamente, uma cidadezinha pequenininha, né? Chama Santa Rita do Rio do Peixe. Né? O que é muito interessante, que é aquela cidade que você tem que passar de primeira mesmo. Né? No dar marcha, você saiu da cidade. Você nem percebe. Eu já estive lá e, assim, realmente aquele vilarejo muito acolhedor. Né? Aquela típica cidade, né, de Minas, aquele distrito, né? Cerro tem muito de história, né? Assim, né? E ali também, qual que é o nome da cidade? Eu já perdi. Santo Antônio do Peixe? Não, Santa Rita do Rio do Peixe. Santa Rita do Rio do Peixe. Puxa vida, rapaz. Né? Que dureza, hein? Vou guardar, Exatamente. Pode deixar. Muito bom. Belo Horizonte, 2 lugares que te marcam. Olha, eu gosto muito dessa questão boêmia de Belo Horizonte. Então, me marca muito o bairro Santa Teresa, né? Eu tinha um primo que morava lá, então a infância eu passei muito tempo lá e depois que a gente vai crescendo um pouquinho mais, a gente vai frequentando essa área boêmia, o Bolão, né? Os bares de Santa Teresa, né? Então a gente tem uma referência muito boa ali, né? Dessa parte gastronômica, né? Dos amigos, né? Do bairro. Então, legal. Santa Teresa é fantástico. E outro lugar? Olha, eu gosto muito também da Feira Hippie. Né? Gente, vocês resgataram a Feira Hippie? É da antiga também? Sim, da antiga, mas da nova também. A nova é boa, é diferente. Porque tem os quadros da Feira Hippie, né? As comidas, aquela mineiridade que a gente encontra, né? No artesanato, né? Na negociação, o chorinho ali. Exatamente. Então aquilo ali, para mim, é muito importante, né? É uma marca de Belo Horizonte. Muito bom. E aí, quando sai de Belo Horizonte, o que te dá saudade? Quando sai de Minas? Definitivamente a gastronomia, né? A gente está muito acostumado aqui com a nossa comidinha, né? E realmente faz muita falta. Você me disse, o Tia Zarica fica na floresta. Santa Teresa está ali do lado. Do lado. A região é boêmia. Sim. Você escolheu por causa disso também? Na verdade, como é que foi? Eu fui... Praticamente nasci e criado onde é o restaurante hoje. Não acredito. Isso é que é mineiro tradicional, hein? Eu fui para lá com 6 meses de idade, hoje já tenho 42 anos, então... É uma casa? É uma casa. Né? No início era a casa da minha mãe, né? Isso, você morava lá. Isso. E aí, com 13 anos, ela abriu um restaurante num quartinho e foi crescendo, aquele negócio de acolhimento. Primeiro atendia a família, depois atendia os amigos e o restaurante foi crescendo. E eu sempre tive ali naquela região, naquela casa. Né? Que barato. Mas agora a casa é só o restaurante? Agora a casa virou, né, bem grande. Né? E a Tia Zarica é sua mãe? Tia Zarica é minha mãe. Gente, o nome dela é Zarica? É Zarica, Maria Zarica. Legal, cara. Diferente, hein? Muito. Eu fico perguntando para ela de vez em quando, né? Por que Zarica? Porque
as raízes, né, de onde que a gente vem, por que tem essa... Por que eu tenho esse nome? Não, até ela tem esse nome, que é muito diferente. Isso. E ela me falou, não, na verdade, o meu avô tinha um amigo que chamava Zarica, né? E que resolveu homenagear, né? Gente, mas era um homem. Era um homem. Era o tio Zarica. Exatamente. Virou Zarica. Né? Então... Meu Deus, que coisa maluca. O nome sempre dá um assunto interessante. Né? É verdade. Né? E aí, como, né, naquele momento ela tinha vários, né, tem vários sobrinhos, isso, né, acabou virando o restaurante da tia. Cara, né? que barato. Então, como é muita gente, né, são 11 irmãos de um lado e 8 do outro. Opa! Né? Tinha rádio, televisão? Não tinha nessa época. Exatamente. E cada um tem 5 filhos. Você multiplica. Pô, é um negócio da família, né? Exatamente. Vocês são frutíferos, hein? Virando tia Zarica. Muito bom. Se a família for no restaurante, já está garantido o lucro do negócio. Com certeza. Muito bom. Rafa, agora eu quero entrar nessa história de sommeliere. O que é uma sommeliere? Sommeliere para mulheres, né? Isso. Sommelier para os homens. Olha, sommelier não é só de vinho, né? Acho importante falar, existem sommeliers de cerveja, enfim. No meu caso, eu sou sommelier de vinho. Bom, os sommeliers fazem formações para tal, né? No meu caso, eu tive 2 formações. A Espanha foi para isso? Não, a Espanha foi na época ainda que eu comecei muito com a história da gastronomia. Primeiro estudei cozinha também. É mesmo? Olha... E fui me apaixonando por vinho. Eu fui estudar na Espanha, numa escola de hotelaria. Quando eu me formei na faculdade, eu fui fazer essa pós. E lá eu me apaixonei por cozinha. Porque lá, todos cozinhavam na escola, era aquela escola que você... Mão na massa. Eu voltei, fiz o curso do Senac e passei um tempo na cozinha. Que é ótimo, né, inclusive? Maravilhoso. Né? Foi em 2007, era o curso de formação em cozinheiro. Fiquei 1 ano, mais ou menos, trabalhando na cozinha, lá no Vecchio Sonho, né? Nosso querido Vecchio Sonho. E depois fui para a área de gestão de restaurantes. Fiquei gerenciando um restaurante e aí comecei a conhecer vinho nessa situação. Meu pai também sempre foi apreciador de vinho, então já gostava. E fui estudando. Essa história já tem 10 anos aprofundando em vinho. Quando você começou, não era comum ter mulheres, né? Como nem sommelier. Um pouco, não. Você sabe que em Belo Horizonte é pouco, mas hoje que eu estou mais por dentro de tudo, são muitas mulheres já. Não só como sommeliers, assim como enólogas mesmo, que fazem parte da produção do vinho, né? Então, peraí, a diferença. E é diferente. O sommelier, que é o meu caso, o sommelier, nós trabalhamos com vinho depois que esse vinho já está em garrafa. Tá. Então, a gente vai trabalhar com ele na venda do vinho, na consultoria, na harmonização. A gente vai saber estudar aquele vinho já pronto, para poder fazer diversos serviços, desde um serviço de garçons, de sommelier em restaurante, consultorias, são várias as possibilidades. A gente precisa aprender a consumir aquele produto, né? Todo produto é assim. Né? Instruir as pessoas, porque eu acho que, e o vinho é isso, né? As pessoas começam num estilo de vinho e vão mudando o paladar e subindo escadinhas mesmo. Muitas vezes começam com vinhos mais doces, né? Que tem muito essa coisa do paladar mais fácil. E aos pouquinhos vão evoluindo para um vinho mais seco. E assim vai. A gastronomia anda juntinho, que a gente pode fazer coisas lindas juntos, né? Comida e vinho juntos pode dar muito certo. Pode dar errado também. E o enólogo? O enólogo é aquela figura que está dentro mesmo da vinícola, né? Fazendo o trabalho da fabricação. Então, é o enólogo que vai fazer as escolhas, o corte de qual uva com qual uva. Vamos estagiar esse vinho em barrica de carvalho ou não? Vamos fazer ele um mais fresco. Esse vinho aqui vai ser de guarda, esse vinho não. Então, essa é a figura do enólogo. Ele é como se fosse dentro do laboratório, como chama o cientista ali, que conduz toda a história. Mas uma relação vocês têm. Por exemplo, o enólogo é importante você saber como que aquele vinho foi feito. Muito, né? É muito interessante a oportunidade que o nosso sommeliers temos de estar em contato com os enólogos quando visitamos vinícolas, trocar essa ideia, entender como que funciona essa mágica, porque isso diretamente influencia o vinho. Exato. A forma que ele escolhe fazer a fermentação, enfim, aquilo tudo vai influenciar no vinho. Então essa troca, ela é muito rica. Boa. Infelizmente nem sempre a gente tem essa oportunidade. Imagino. Aqui em Minas hoje a gente tem, né? Porque nós estamos com vinícolas acontecendo, muita coisa acontecendo nesse cenário
enológico de Minas. Onde que a gente tem vinhos bons aqui? Vários lugares de Minas, sul de Minas com maior concentração, próximo à Serra da Mantiqueira. Eu me lembro de São Francisco, no Rio São Francisco também, né? Sim, aí mais já lá no Nordeste. No Na Nordeste, parte do Nordeste a gente tem vinícolas ali que funcionam muito bem com a irrigação, com a água que vem do Rio São Francisco, com mais de uma safra por ano. E a gente não deve nada aos vinhos Não deve nada. E aqui em Minas a gente tem feito um trabalho maravilhoso com a dupla poda, né, que é a poda de inverno. A gente tem feito uma forma diferente de podar. Então, ao invés da poda acontecer final de verão, início de outono, como costuma acontecer na Europa, assim como aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, Minas, para fugir das chuvas do verão, porque a gente tem muita chuva aqui. Chuva no verão, isso. E colheita na época de chuva não é nada legal. A uva pode ficar hiperidratada, ficar aguado, tudo não é nada a favor. Então a gente consegue fazer a colheita no inverno aqui em Minas, fazendo uma poda diferente, uma outra forma de podar. Criaram uma estratégia. Já existia, mas foi toda aprimorada por um mineiro aqui que tem feito um trabalho fantástico. E hoje a gente tem vinhos finos maravilhosos mineiros. Muito bom. Marcelo, ela sabe das coisas mesmo, não é? Uai, a gente tem que saber de Minas, principalmente. Eu falo que nós temos que ser os primeiros a levantar a bandeira, né, do nosso estado. Muito bom, legal demais. Gente, vamos fazer o seguinte, ó, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas antes eu tenho 2 minutos ainda. E aí, Rafa, eu quero de você. Como é que você entra na Brasel? Como é que é essa sua história aí com a Brasel? Pois é, então. Primeiro, o que é a Brasel? A Brasel, ela é a Associação Brasileira, né, de Bares e Restaurantes, uma associação presente em todo o Brasil, né? Eu hoje estou na Brasel, seccional Minas Gerais, que hoje tem o meu presidente Matheus Daniel. Então, assim, a associação ela é uma associação que preza, né, e luta pelo setor de bares e restaurantes, busca sempre alternativas para ajudar o empreender, né, do empresário. Marcelo, ele é um associado à Brasel, Juliano já foi um associado à Brasel, e também, junto conosco, né, soma forças e faz com que a gente esteja buscando benefícios, né, para facilitar o empreender no Brasil, organizado também, de forma que realmente o empresário ele possa, né, ter o trabalho de forma que ele favoreça, né, e também contribua com o desenvolvimento do Brasil. Legal demais. Isso aí é uma das premissas que hoje a Brasel busca muito. O que é a razão de existir da Brasel hoje? Resumidamente, eu falo que é o empresário. Isso. Mas a razão de existir hoje da Brasel é o empresário. Porque a vocação a gente tem, mas às vezes só a vocação não faz o comércio funcionar, o negócio funcionar. Exatamente. É preciso uma organização e coletivo, força do coletivo. Exatamente. Né? Boa, muito bom, legal demais. Gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta e aí nós vamos entrar um pouco nessa questão da gastronomia, né, com esses chefes que estão aqui, né? Todos dois já vou colocar como chefe, porque independente se você está trabalhando com comida aquilo ou então com uma comida, né, um prato executivo, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Ó, intervalo e a gente volta em instantes. Maestro, nossos comerciais, por favor.